Boa tarde, meu nome é Marcos e eu sou professor de Química. Hoje a gente vai falar um pouco sobre números de mol e constante de Avogadro. O número de mol é bastante comum na Química e bastante importante. Ele é escrito como 1 mol. Esse 1 mol equivale a 6,022 vezes 10 elevado a 23 de alguma coisa, qualquer coisa. Eu posso ter o mol de laranjas, que é 6,022 vezes 10 elevado a 23. Se você ainda não viu a aula de potenciação, esse elevado a 23 quer dizer que tem 23 10 multiplicando esse 6,022. E, coincidentemente, a relação que existe entre o mol e os átomos é essa. Se a massa de um átomo de carbono 12 são 12 unidades de massa, a massa de 1 mol de carbono 12 vai ser 12 gramas. Percebe? Que vai de 12 unidades para 12 gramas. E mol, assim como algumas outras, é uma medida de quantidade mesmo. Por exemplo, dúzia. Quando eu falo uma dúzia, eu quero dizer 12 de alguma coisa. Ou quando eu falo um par de meias, quer dizer que eu estou falando de 2 meias. O mol, geralmente usado para partículas, quando eu falo que eu tenho um mol de átomos de carbono, quer dizer que eu tenho 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos. O problema aqui, nessa matéria, é entender quão grande é isso. Porque uma dúzia já é bastante. Um par também. Eles são quantidades do dia a dia e são razoavelmente pequenos. Mas 6,022 vezes 10 elevado a 23 é um número muito específico, muito grande. E, só para vocês terem uma ideia, se eu tivesse 6,022 vezes 10 a 23 bolas de basquete, eu ia ter equivalente a um planeta Terra de bolas de basquete. Se eu juntasse todas essas 6,022 vezes 10 elevado a 23 bolas de basquete, eu ia juntar bolas suficientes para ter o tamanho de um planeta. Só para vocês terem uma ideia de como é grande o negócio. Enfim, essa é a constante de Avogadro. 6,022 vezes 10 elevado a 23. Eu estou repetindo esse número porque ele é importante. A constante de Avogadro é o número de átomos de carbono 12 contidos em 12 gramas de carbono 12. Isso é colocado pela IUPAC como referência para a gente lembrar sempre o quanto que vale um mol. Massa molar. Massa molar é a massa de um mol de alguma coisa, qualquer coisa. Mas no caso aqui, a gente vai falar da massa molar de átomos, que vai ser a massa de um mol desse átomo. Como a gente viu agora, a massa do carbono, ou M sapatinho com C, é 12 gramas. E a gente vai escrever isso como uma unidade, 12 gramas por mol. Essa vai ser a massa molar do carbono. Do mesmo jeito que vocês devem ter percebido, 12 também é a unidade de massa atômica do carbono. Então, o hidrogênio, por exemplo, que tem uma unidade de massa atômica, ele também vai ter 1 grama por mol de massa molar. Outro exemplo é o oxigênio, que tem 16 unidades de massa atômica. Ele, consequentemente, vai ter 16 gramas na quantidade de 1 mol. Isso é a massa molar de um elemento. Você pega a massa atômica dele e ela vai ser equivalente
a massa molar. Da mesma maneira, a gente pode calcular a massa molar de uma molécula. Assim como a gente já viu a massa molecular de uma molécula, do mesmo jeito que funciona com a massa atômica, que vira uma massa molar, a gente pode fazer o mesmo com a massa molar da molécula. Por exemplo, uma molécula bastante comum, muito presente no nosso dia a dia, água, H2O. Um hidrogênio pesa uma unidade de massa atômica. No caso aqui, eu tenho 2 dele. Você pode reparar aqui pelo número que vem logo depois da letra do hidrogênio. Mais 16 unidades de massa atômica. Isso aqui. Isso vai totalizar em 18 unidades de massa atômica ou 18 gramas a cada mol de água. Ou seja, se eu pegar 1 mol de água, eu vou ter equivalente a 18 gramas de água. Isso, rapidamente, dá mais ou menos 18 ml. Quando a gente fala de mol, a gente sempre pensa em um número grande, porque, de fato, ele é grande. Não custa, escrevo de novo, é 6,022 vezes 10 a 23. E pensar que 1 mol de água ocupa só 18 mililitros. Um mol de NaCl também não é grandes coisas. Aí a gente pode calcular a massa molar dele, pegando o Na, que tem 23 unidades de massa atômica, e o Cl tem 35,5. Se a gente somar os dois, o NaCl vai ter 58,5 gramas a cada mol. Para mostrar mais ou menos quanto mol ocupa, eu peguei e medi 18 gramas de água e aí eu coletei eles com uma seringa. Eu só não fiz o contrário de pôr água na balança porque demorava muito e assim foi bem mais fácil. Eu deixei preparado 18 gramas, aí eu puxei com a seringa e aí vocês podem ver aí no vídeo de vocês que eu puxei todas as 18 gramas, ficou com 0 gramas de água. Essas 18 gramas de água couberam numa seringa. 18 gramas que são 1 mol de água, que ocupam 18 ml dessa seringa. Dá pra ver aí no vídeo. Em seguida, eu fiz a mesma coisa, só que com o sal de cozinha, que é o NaCl. Eu fiz na hora ali e deu certinho 58,5, que é igual a 1 mol de sal. Como vocês podem ver, ele ocupa bem pouco espaço. Só um potinho. Antes de fazer o exercício, é bom a gente lembrar outro caso de como se calcular a massa molar de moléculas com esses parênteses. Esses parênteses seguidos de um número, eles servem para explicar que esse número está multiplicando tudo que está dentro do parênteses, assim como funciona na matemática. Por exemplo, o hidróxido de alumínio, AlOH3, ele tem um alumínio que pesa 27 unidades de massa, oxigênio pesando 16 unidades
E o hidrogênio, que pesa 1 unidade. Ou seja, eu vou ter 27, abre parênteses, do OH, né? Mais 16, mais 1. O 16 mais 1 sendo multiplicado por 3. Isso vai dar 27. 16 mais 1 dá 17. Vezes 3 mais 30, 51. Isso é igual a 78 gramas por mol. De novo, o 3 do lado de fora do parênteses significa que ele está multiplicando o que está do lado de dentro. Ou seja, o que tem do lado de dentro é um oxigênio e um hidrogênio, que dá 16 mais 1. Isso vai ser 17. O hidróxido de alumínio é uma molécula que vai se ligar com 3 OHs. Certinho? Para o exercício de hoje, eu peguei um exercício que é bastante a cara de um exercício de vestibular sobre massa molar. Eu vou ler ele para vocês. O FPB. Em uma partida de futebol, um atleta gasta cerca de 720 quilocalorias, o que equivale a 180 gramas do carboidrato C3H6O3. A partir dessas informações, é correto afirmar que essa quantidade de carboidrato corresponde a... Bom, para começar esse exercício, primeiro a gente vai calcular a massa dessa molécula. Só confirmar aqui, C3H6O3. Ele também diz no exercício que as 720 quilocalorias são equivalentes a 180 gramas. E a gente quer descobrir quantos mols isso equivale. Bom, a gente vai começar então calculando a massa molecular do carboidrato. O carbono, ele pesa 12 unidades, isso vezes 3, até porque são 3 carbonos, né? A atomicidade dele diz quantos átomos dele tem dentro daquela molécula. Eu tenho o hidrogênio que pesa 1 unidade, vezes 6, porque eu tenho 6 dele, mais o oxigênio, que eu tenho 3 dele. Doze com 3, 36, mais 1 com 6, 6, mais 16 com 3, que dá 48. Somando esses números, eu tenho que isso dá mais ou menos 90 unidades de massa. Ou eu tenho 90 gramas a cada mol. Porque, de novo, esse número vai ser sempre igual a esse número. E aí, como é que rola isso aqui, né? Se eu tenho 90 gramas a cada mol, essa é a minha massa molar. Isso vai ser igual a uma massa sobre o número de mols, certo? São 90 gramas em 1 mol. Então, no caso aqui, são 90 gramas gramas por mol, que vão ser iguais a 180 gramas dividido por x mol. A gente passa o x multiplicando para lá, passa o 90 dividindo para cá, x 90, né? Igual a 180, passa o 90 dividindo, x é igual a 180 sobre
90. Isso vai dar 2 mols. É um exercício bem simples, mas as matérias que a gente viu nas 2 últimas aulas, elas não são muito complicadas, mas elas caem com muita intensidade no vestibular. Elas são muito importantes. Isso vai cair em qualquer parte da química. Mol é um negócio decorrente, até porque a gente precisa saber com quantas moléculas ou átomos a gente está lidando na hora que a gente está fazendo os nossos experimentos. Certo? Esse exercício é a alternativa A. E por hoje, esse foi mais um vídeo de Química da aula do CPSEX. Todo dia, de segunda a sexta, à 1 da tarde, tem mais vídeo. Boa tarde.